Está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje voltamos a falar do conflito na faixa de Gaza. Israel mantém os bombardeios, os ataques intensos à região. Mais de 11 mil pessoas, 11 mil palestinos morreram, quase 5 mil são crianças, 28 mil ficaram feridos. E os 32 brasileiros que estavam em Gaza finalmente conseguiram sair. Eles chegam a Brasília nesta segunda-feira à noite e serão recebidos pelo presidente Lula. Foram 36 dias de angústia e terror em meio às bombas, tiros e muita destruição e mortes. Nesse domingo, já dentro do ônibus em direção ao Egito, mas ainda do lado palestino, os brasileiros registraram a fila do pão em Gaza. Centenas de pessoas passam o dia à espera de que a padaria funcione, que o pão seja suficiente para todos, que parem as bombas. Espero que a gente consiga sair hoje. E eles finalmente conseguiram. Com o salvo-conduto na mão, passaram pela fronteira e seguiram em direção ao Cairo, a capital egípcia. Foram recebidos por diplomatas e outros servidores brasileiros. Receberam cuidados médicos, ganharam frutas e embarcaram em direção ao Brasil. Desde o começo da guerra, 10 voos organizados pela Presidência da República trouxeram 1.462 brasileiros que fugiam da guerra. Para falar deste assunto, eu converso com Gustavo Oliveira Vieira, doutor em Direito e professor de Direito Internacional da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Professor Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo lhe perguntando por que a repatriação dos brasileiros demorou tanto? Teria havido, na sua opinião, má vontade do governo de Israel? Ou mais do que isso, teria sido uma atitude deliberada do governo israelense de retaliação ao governo brasileiro, que assumiu algumas posições que teriam desagradado o governo de Benjamin Netanyahu? Que avaliação o senhor faz? Olá, Guilherme, muito obrigado pelo convite. É um tema extremamente importante para nós tratarmos no Direito Sem Fronteiras. Parabenizo a TV Justiça pela pauta. Essa situação, o Brasil tem feito uma atuação diplomática exemplar, extraordinária, na repatriação de brasileiros que estavam tanto em Israel quanto na faixa de Gaza. Então, esse é um primeiro aspecto importante, né? Essa proteção dos nacionais que estão nos demais países. Esse tempo, essa demora na autorização para que os brasileiros possam vir, esse gerou um mal-estar, sem dúvida alguma. Houve uma atuação persistente, né, do Brasil, do nosso chanceler, né, do ministro de Relações Exteriores diretamente, para que isso fosse possível. E não se encontrou, de fato, uma razão objetiva que fizesse com que os brasileiros estivessem tão ao fim da fila para inclusão nessa lista, né? Lamentável, o que resta para nós são um conjunto de especulações, mas ainda é uma situação que está sendo avaliada certamente pela nossa chancelaria. A isso, professor, se soma um outro fato. Atitudes tomadas pelo embaixador israelense no Brasil, Daniel Zonshine. Ele convocou por 2 vezes parlamentares e políticos de oposição para reuniões e deu declarações que, mais uma vez, melindraram o governo brasileiro. Como é que o senhor avalia o comportamento do embaixador em particular, mas do governo israelense nesses episódios? Do ponto de vista do direito internacional, Guilherme, existe a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que rege as relações diplomáticas e a forma de atuar dos Estados nos outros Estados, né? O artigo 41 dessa Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas estabelece que, artigo 41, sem prejuízo de seus privilégios e imunidades, todas as pessoas que gozem desses privilégios e imunidades deverão respeitar as leis e os regulamentos do Estado acreditado. Prestem atenção, tem também o dever de não se imiscuir nos assuntos internos do referido Estado. Então, essa é uma situação
que gera mal-estar e, eventualmente, pode sim ser interpretada pelo governo brasileiro como uma violação a essa perspectiva. E, eventualmente, como consequência, já antecipando eventual próximo questionamento, né, como consequência dessa interpretação, desse entendimento, poderá haver, né, uma declaração de persona não grata pelo Estado brasileiro, que também está previsto por esta convenção no âmbito do seu artigo 9º. E antes que a gente se estenda um pouco mais nessa possível atitude do governo brasileiro em relação ao embaixador israelense, eu quero lembrar de um terceiro episódio. É o episódio que envolve uma nota emitida pelo Mossad, o Serviço de Inteligência Israelense, e que faz referência àquela Operação Trapiche, uma associação entre a Polícia Federal Brasileira, o FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos e o próprio Mossad. Foi uma operação que acabou redundando na prisão de 3 pessoas suspeitas de integrarem o Hezbollah. E o governo israelense, o Mossad especificamente, acabou dando declarações nesta nota que outra vez melindraram o governo brasileiro. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, respondeu. Ele disse textualmente que repudia o uso de investigações por autoridades estrangeiras para fins políticos. Mais uma vez, é uma questão delicada. Como é que isso se insere nesse contexto do que o senhor estava dizendo? Bem, Guilherme, eu acho que antes, né, de enfrentarmos o caso em específico, né, uma das situações que pioram a tragédia humanitária é justamente a busca por capitalizar politicamente as tragédias humanitárias, né? O foco tem que ser na solução dessas questões e mitigar os efeitos críticos que estão colocados sobre a população civil, né? Temos aí várias áreas do direito aplicáveis, seja o direito internacional humanitário sobre proteção de não combatentes, por exemplo, limitação de meios e métodos de guerra, né? Mas, nesse caso, o ministro Flávio Dino, bem, me parece, né, se posicionou diante do que havia sido falado, né, pelo serviço israelense, e, nesse sentido, eu gostaria de agora, acrescentando uma opinião pessoal, né, me parece que não tende a ser uma posição da nossa chancelaria, do nosso governo, elevar o tom diante de um conflito que já se coloca de modo tão delicado, né? A necessidade de, eventualmente, se colocar como um ator que possa contribuir com um cessar-fogo, com uma condição de diminuir e mitigar essas ações bélicas, tradicionalmente a posição do Brasil, tem sido a posição do Brasil nesse caso. O Brasil, na presidência do Conselho de Segurança, atuou firme e de modo muito, me parece, muito preciso para buscar uma mitigação dos efeitos humanitários, para abrirem corredores humanitários, né? Nesse sentido, o Brasil tem se posicionado. A fala do ministro Flávio Dino me parece muito assertiva nesse sentido, né? Aqui, quem responde é o Ministério da Justiça, isso é uma questão de soberania nacional, né? E as investigações estão a cargo da Polícia Federal, então não há o que se antecipar em termos dessa investigação. Isso gera mal-estares, mas diante dos fatos, diante da tragédia humanitária que tem acontecido, não me parece que seja razão, né, para subir tom diante de um conflito tão problemático. Até o senhor acaba de citar a proposta brasileira apresentada quando o Brasil esteve à frente do Conselho de Segurança. Acabou derrotada, o veto dos Estados Unidos, embora tenha havido maciço apoio de outros países. Depois veio uma proposta russa que caminhava em sentido parecido, mas também, mais uma vez, derrotada por veto. Como é que deveria ser, na avaliação do senhor, um encaminhamento dessa questão, especialmente das ações humanitárias que pudessem mitigar os efeitos da guerra, a violência toda, essa quantidade de feridos, essa quantidade de mortos? Que encaminhamento deveria ser dado na medida em que o Conselho de Segurança se mostra inoperante, dado o veto? Veja, tem uma questão que acho que vale a pena sempre a gente repetir. Nós estamos diante de um conflito armado que tem um Estado de um lado e um ator armado não estatal de outro, certo? Essa diferença de situação, que tem um histórico, né,
mas essa diferença de posição faz com que se demande persistentemente a observância do direito internacional humanitário, né? E aí Israel está vinculado a isso, é um Estado, né? Nesse sentido, a pressão que se faz sistematicamente a Israel. E o direito internacional humanitário estabelece um conjunto de mecanismos para mitigar os impactos humanitários. Como se mitigam impactos humanitários diante de um conflito armado? Os conflitos armados têm regras, sim, né? Eles têm um direito aplicável, né? Cuja violação pode demandar, né, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e, inclusive, genocídio, passíveis de serem levados ao Tribunal Penal Internacional. Esse direito estabelece regras e princípios. Princípio da proporcionalidade, a proporcionalidade de meios em relação aos alvos, né? A legítima defesa é uma exceção diante da proibição do uso da força, né? Então, existe essa exceção, né, da legítima defesa diante do uso da força, mas ela precisa ser proporcional, ela precisa ser capaz de distinguir combatentes de não combatentes, ela precisa ser pautada pelo princípio da humanidade. E isso deve impor aos Estados, e me parece que isso que a diplomacia brasileira se empenhou fortemente para realizar, né, a proteção de não combatentes, né? Então, estabelecer um cessar-fogo por tempo determinado em determinadas áreas para viabilizar corredores humanitários, para que as pessoas pudessem sair das áreas de conflito, para que pudesse chegar ajuda humanitária e pudesse também chegar demandas existenciais, enfim, de subsistência mínima, né, para aqueles espaços de conflito, para funcionamento de hospitais, para perpetuação, né, de energia elétrica, para acesso à água. Então, esse foi o trabalho que o Brasil tentou fazer, e essas são algumas das estratégias possíveis, né? Retirar as pessoas, criar esses corredores humanitários, estabelecer intervalos, né? E buscar a aplicação otimizada, a melhor possível, das regras existentes do direito internacional humanitário. E essa é a pressão que se faz hoje bastante sobre esse conflito armado que está em curso. Professor, a falta de proporcionalidade entre a ação de Hamas, condenável em qualquer aspecto que a gente avalie. Matou 1.400 pessoas, torturou, sequestrou, foi amplamente, internacionalmente condenada. Independentemente disso, a desproporção da reação israelense gerou muitos protestos. O número de mortos é flagrantemente, absurdamente maior. São mais de 11 mil contra 1.400. Os bombardeios não param. Há bombardeio de regiões exclusivamente civis, de hospitais, de ambulâncias. Há sempre a alegação de que o Hamas estaria escondido aqui e acolá. Enfim, há uma desproporção muito grande. Isso poderia caracterizar genocídio, a tentativa de eliminar o povo palestino? Essas buscas por enquadramento em tipos penais internacionais, elas demandam uma avaliação de mais tempo, né? O que se observa, né, diante, por exemplo, de bombardeios a hospitais, diante de ataques a ambulâncias, né, escolas, enfim, né, o que parece, pelo menos, uma desproporcional ação contra a população civil, contra não combatentes, e isso, sem dúvida alguma, deve acender, né, os sinais amarelos para investigações e inquéritos, né, passíveis de serem julgados, em primeiro lugar, como crime de guerra, né, que é a violação do direito internacional humanitário, eventualmente crimes contra a humanidade, e aí, assim, o tema genocídio, ele diz respeito à busca por se eliminar uma categoria étnica, por exemplo, né? Então, se essa ação de Israel for considerada uma ação deliberada para a eliminação, né, de toda a comunidade palestina, eu acho que aí sim teríamos o genocídio. Mas parece que antes nós precisaríamos identificar os crimes de guerra e crimes contra a humanidade que estão mais próximos de uma eventual caracterização. E, professor, como o senhor bem lembrou, Israel tem um Estado. Por isso, poderia ser processado internacionalmente, no Tribunal Penal Internacional, por exemplo. Mas o Hamas não. É um grupo armado, como disse o senhor, é um ator armado desse conflito. Como responsabilizar
como resolver essa dicotomia, essa questão em relação ao Hamas? Depende de uma derrota militar e política exclusivamente? Mas eu vou pedir que o senhor responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos do conflito na faixa de Gaza. Os nossos entrevistados são dois. No primeiro bloco, infelizmente, só tivemos a presença de um deles, por problemas técnicos de conexão de internet. Mas os nossos entrevistados são o professor Gustavo Oliveira Vieira, doutor em Direito, professor de Direito Internacional da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Ele já estava conosco e agora, a partir de agora, está também Matheus Atalânio, professor de Direito Internacional da Universidade de Fortaleza. Muito bem-vindo, professor Atalânio. Eu vou conversar com o senhor em instantes, mas antes, no bloco anterior, eu havia deixado uma questão no ar para o professor Gustavo responder agora. É sobre eventuais punições a dirigentes do Hamas por eventuais crimes de guerra. O professor Gustavo bem lembrou que estados, como o Estado de Israel, podem ser punidos pelo sistema internacional penal, por exemplo, pelo Tribunal Penal Internacional, no caso de comprovação de crimes de guerra. Mas o Hamas é um ator armado desse processo, mas não é um Estado. Portanto, eu pergunto, professor Gustavo, como punir eventualmente o Hamas? Dependeria de uma derrota militar, política, que eles fossem eventualmente presos? Que circunstâncias poderiam permitir essa punição? Guilherme, desculpa, eu vou aproveitar a tua pergunta, que é excelente, mas para dar um passinho atrás, né? O vácuo evidente da comunidade internacional diante deste conflito é o reconhecimento do Estado da Palestina, né? Então, o reconhecimento do Estado da Palestina é condição de possibilidade para o fortalecimento e para a construção do Estado da Palestina enquanto Estado de Direito, que segue regras e que tem um sistema de justiça e que um sistema criminal que possa dar conta do uso dessa violência que tem ocorrido. Então, fazendo essa observação, o sistema, um ator armado não estatal, ele pode eventualmente responder, né, e os militantes desse grupo podem eventualmente responder diante do sistema de justiça criminal nacional de diferentes países, né? Existe um sistema, por exemplo, nós estamos ali na fronteira com diversos países, inclusive Israel, né? Então, sim, hoje o que está bastante claro, né, na expressão da ação do Estado de Israel é a eliminação, né, desse grupo enquanto ator armado não estatal. A grande questão é que as ideias não morrem, né? E quando se escala um conflito, quando se vai se subindo o tom de um conflito, o risco é que isso também alimente futuros conflitos, e mais violência, e outros atores armados não estatais também junto nesse processo, né? E se dê, de alguma maneira, se inflame emoções para mais pessoas estarem junto nesse processo. Então, mas há mecanismos, e há mecanismos, sobretudo, diante da justiça nacional dos diferentes países. Professor Matheus, o chanceler israelense Eli Cohen disse hoje que o Hamas perdeu o controle sobre a faixa de Gaza e que, a partir disso, pode-se prever um aumento da pressão internacional por uma negociação, por um acordo de paz. Ou seja, Israel deixou de ter o álibi da presença do Hamas como uma ameaça, por isso favoreceria um acordo de paz. Que avaliação o senhor faz disso? O senhor acha que essa é uma... Quais os desdobramentos que a gente poderia esperar? Bom, creio que os desdobramentos tradicionais, aqui podemos inicialmente pensar, são os mais objetivos, né? Uma questão bélica, complexa, que mistura temática do território, mistura temática da religião e mistura diversas formas diferentes de olhar esse conflito, e que tem sido problemática, no mínimo desde a criação do Estado de Israel, em 48, depois em 67, nos anos 70, agora mais recentemente nas intifadas, independentemente de uma avaliação objetiva, né, de
de mim enquanto professor de Direito Internacional, os professores de Relações Internacionais e de Geopolítica como um todo, todos nós estamos aqui muito no campo das ideias, né? Então, o meu entendimento desse caso, neste exato momento, é que, enquanto a situação de Gaza e da Cisjordânia não estiver sido organizada, ou melhor, não estiver a solução final, digamos assim, para o conflito, né? 2 estados soberanos com uma Jerusalém, a princípio, internacional, não há como ter um cenário de paz duradouro, né? Teremos aí cenários de paz relativos durante algum tempo, a possibilidade de um acordo de paz, mas neste exato momento, em verdade, eu não acredito, em virtude da composição política do Estado de Israel, eu não consigo encontrar uma ideia que consiga fundamentar propriamente que o Estado de Israel queira adentrar em um acordo. Me parece ainda que é uma ideia que depende muito de uma coalizão internacional, algo que, por mais que o Brasil tenha tentado, por mais que outros países, inclusive, tenham tentado, ainda é um tema muito espinhoso de se refletir. Se o senhor me permite, num caso como esse, é melhor a gente chamar de solução definitiva do que final, né? Remete a uma questão terrível da história. Desculpe a brincadeira, mas é sempre bom a gente fazer essas ressalvas, para que não haja nenhum tipo de confusão. Professor Gustavo, o senhor acha possível uma escalada nessa guerra com a participação do Hezbollah e até do Irã? É possível? Dependeria de quê, na sua avaliação, se for possível? Guilherme, um conflito armado abre uma caixa de Pandora. Sabe-se como começa, né? Ninguém sabe como ele termina. Então, nesse sentido, Guilherme, me parece que tudo está, lamentavelmente, na mesa em termos de possibilidade de escalonada do conflito armado, né? Quem pode entrar, quem mais pode se somar a esse conflito, quais são as armas possíveis de serem usadas, tudo isso, lamentavelmente, está em risco, né? Primeiro que se busca, né? Bom, se tenta corredores humanitários para mitigar os impactos humanitários, mas no próximo passo, né, como estava dizendo o professor Matheus, é um cessar-fogo, né? Tem que se buscar, o quanto antes, um cessar-fogo. A partir dali, é o processo de as condições para se construir a paz, né? Porque o cessar-fogo não é a paz, o cessar-fogo é silenciar os canhões. Mas o próximo passo é necessariamente incluir as múltiplas dimensões para se abrir caminhos para uma outra situação, né? Diante, enfim, de uma tragédia que é uma tragédia anunciada, né? Uma crônica de uma guerra anunciada, uma atrás da outra. Esse processo já vem de muito tempo, né? E o que acaba fortalecendo esses atores armados não estatais é justamente o não reconhecimento do Estado da Palestina. Professor Matheus, muitos analistas, inclusive judeus, digamos, de esquerda, de posições políticas de esquerda, atribuem a agressividade do governo israelense de extrema-direita, do governo de Benjamin Netanyahu, atribuem a ele essa característica que assumiu essa guerra. Volto a dizer, de agressividade mesmo. Uma mudança, uma eventual mudança de governo em Israel frearia ou mudaria os rumos dessa guerra ou não faria diferença? Aliás, é bom lembrar que no passado Israel teve um comportamento, no mínimo, semelhante a esse de hoje, apesar de ter governos trabalhistas, apesar de ter governos que negociaram com os palestinos. Qual é a sua avaliação? Bom, me parece que sim, me parece que a entrada de uma outra coalizão governamental neste exato momento poderia ser interessante, sim, né? Mas não há que se pensar que neste exato momento daria para um outro governo ser estabelecido. Neste exato momento ainda é um contexto de guerra, um contexto de conflito. Então, somente com aquele objetivo de passagens humanitárias, corredores humanitários, cessar-fogo, como é o que a comunidade internacional demanda, né, ansiosamente, é que nós poderíamos pensar no segundo momento, que talvez uma missão de paz, uma missão de coalizão internacional de paz das Nações Unidas, para acalmar os ânimos, para tentar reorganizar todo aquele local, todo aquele palco de conflito, seja Israel, seja Palestina. Isso, eu concordo com o professor Gustavo, que efetivamente
a criação, ou melhor, a efetivação do reconhecimento do Estado palestino é algo que não há como se evadir mais. Esse é um ponto crucial nessa análise, é um ponto crucial neste debate, e me parece que neste segundo momento a mudança política poderia sim ser interessante, né? Já tivemos momentos, né, na época dos acordos de Oslo, por exemplo, em que houveram tratativas entre o governo de Israel e o lado, toda a autoridade palestina, o mundo árabe como um todo, que tentava estabelecer acordos, né? Agora, pouco tempo antes deste conflito se iniciar, muito se falava de uma potencial minuta de acordo entre Benjamin Netanyahu e o mundo árabe como um todo, né? Algo que, para muitos analistas, esteve incomodando o Irã e existiu, para muitos analistas e professores, algum tipo de vinculação do Estado iraniano com todo esse conflito que coloca uma certa pólvora aí neste terreno muito espinhoso e que traz o Hezbollah e outras entidades paraestatais, digamos assim, ou então até mesmo partidos políticos também para dentro desse debate, algo que pode muito facilmente fazer fogo. Professor Gustavo, eu tenho 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio, para uma pergunta que talvez exigisse mais, mas peço que o senhor entenda. Qual é o papel reservado a potências que não os Estados Unidos, que tem um papel determinante aí, que não as potências europeias, que têm um peso grande? Qual o papel reservado à China e à Rússia nesse processo? Ou elas não têm, nenhum tipo de inserção maior no Oriente Médio capaz de ter uma atuação mais forte? Potências dessa monta, qualquer movimento gera consequências de longos efeitos. Então, sem dúvida alguma que China e Rússia têm, tudo que fazem tem e terão consequências para a região. Primeiro que é preciso se buscar é que eles não inflamem o conflito, né? É buscar fazer com que eles não arrefeçam, fortaleçam, aumentam, tornem ele mais belicoso e de maiores impactos humanitários, né? De maior perpetuação. E nós tivemos uma resposta da Assembleia Geral das Nações Unidas em que 120 países votaram pelo cessar-fogo, né? Isso não é pouco. A comunidade internacional me parece absolutamente, né, comprometida com essa construção. A paz é um processo, a paz é um caminho, ela é um percurso, ela é um caminho tortuoso, é errático, é de tentativas e erros, mas ele é absolutamente necessário para esse contexto, e o que se espera dessas duas potências é que elas possam somar, né, de alguma maneira. Qualquer movimento tem efeitos, e elas de alguma maneira precisam contribuir para a não elevação do tom desse conflito. Porque na medida em que mais atores se engajem em elevar o tom desse conflito, pior todas as consequências têm. Nós já temos a situação Ucrânia e Rússia com uma difícil saída desse conflito, agora mais atores se engajando, né? Comunidade árabe em diálogo, inclusive, né? Buscando um alinhamento para ver como se posicionar diante disso, mas buscando a paz, né? Somando aí Emirados Árabes em diálogo com atores que historicamente eles não dialogavam, por exemplo. Então, esse tipo de ação tende a ser o que deve unir as potências no curto prazo. Bem, chegamos ao fim. Chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Gustavo Oliveira Vieira, doutor em Direito e professor de Direito Internacional da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Agradeço também ao professor Matheus Atalânio, professor de Direito Internacional da Universidade de Fortaleza. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Spotify. É só digitar lá, @Rádio e TV Justiça, que você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa.